Isabel Mega está com a gente, nossa analista está chegando. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Há quanto tempo você, na sua cobertura política em Brasília, ouve falar sobre essas mudanças, hein, Isabel? E a gente se pergunta, será que agora, de fato, vamos caminhar para uma modificação? Traz para a gente os argumentos que são trazidos nesse momento pelos parlamentares na defesa dessa proposta. Carol, de fato, esse é um daqueles assuntos que estão sempre pairando no ar aqui em Brasília, né? A gente vai chegando num prazo mais próximo da data de 1 ano até a eleição, os parlamentares já vão verificando o que é possível fazer em termos de mudanças eleitorais. Então, a gente começa volta e meia a falar sobre mudanças no sistema de votação, se adotaremos um voto distrital misto, se teremos alguma mudança em relação à reeleição ou até mesmo semipresidencialismo. São aquelas propostas que volta e meia a gente traz aqui, mas que de fato elas nunca avançam. Qual que é o avanço da vez em relação a essa proposta que mudaria prazos de mandatos, inclusive, de vários políticos do Executivo, mas também do Legislativo, Carol? É uma PEC, ficou conhecida como PEC da reeleição, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, o próximo passo é o plenário do Senado e que teve uma votação praticamente unânime na Comissão de Constituição e Justiça, porque ninguém se manifestou de forma contrária, Carol. A reeleição, ela vai ser aplicada de forma imediata? Não vai. Se a gente tiver, de fato, o fim da reeleição, depois de todo o processo, porque depois vai ter o lado da Câmara, isso só aconteceria lá na próxima década. Vamos colocar na tela uma arte para a gente entender ponto a ponto dessas principais mudanças que são propostas lá no Senado. Para prefeitos, o que mudaria? E essa é uma proposta que mexe bastante com os cargos do Executivo, Carol. A partir de 2028, você mudaria o tempo dos mandatos de 4 anos para 5 anos, 1 ano a mais. Deputado, vereador, governador, presidente, a partir de 2030, você também teria essa mudança de mandato de 4 para 5 anos. E, senador, o que acontece, já que são eles próprios que começaram a analisar esse assunto? A partir de 2034, o mandato, que hoje é de 8 anos, cairia para 5 anos. Vou chamar a atenção para isso, porque teve muita gente de fora da CCJ que ficou com um baita ponto de interrogação na cabeça. Uai, gente, como é que vocês estão reduzindo o nosso tempo de poder aqui no Senado? Então, esse ponto específico lá no plenário deve dar trabalho, foi uma mudança de última hora feita pela relatoria ali do texto. Tem uma outra tela para a gente continuar entendendo as mudanças, Carol, a partir do ponto de vista sobre o que aconteceria com governador e presidente. Quem for eleito em 2026 pode disputar a reeleição ainda em 2030. Prefeito, quem for eleito em 2024, quem foi eleito, pode disputar a reeleição em 2028. Quando que essas mudanças na prática provocariam uma restrição em relação à reeleição, Carol? Somente a partir de 2034. E aí você teria um afunilamento. A gente unificaria as eleições municipais com as eleições para os demais cargos. Então, na prática, se isso avançasse, o brasileiro iria até as urnas a cada 10 anos somente 2 vezes. Ele iria a cada 5 anos, deixaria de ter essa coisa de eleição a cada 2 anos. E aí que a gente entra nos bastidores desse assunto, Carol. Por quê? Como a gente tem uma tradição na política brasileira de político gostar de continuidade, fica todo mundo se questionando. Mas por que eles estariam aprovando regras que vão prejudicar a continuidade deles na política? E o que me explicaram ali no bastidor, Carol, é que na prática você tem hoje, com as eleições municipais sendo feitas em 1 ano, depois de 2 anos, as eleições gerais, você tem ali muito gasto e muito esforço de apoio de quem está com a cabeça centralizada nas eleições gerais,
tendo que olhar para as eleições municipais a cada 2 anos. Então, seria uma maneira de você facilitar a vida dos políticos que estão mais preocupados com as eleições gerais, você enfraqueceria as eleições municipais e, com isso, você enxugaria um pouco a vida dos partidos. Os partidos hoje, segundo especialistas que eu ouvi, Carol, explicando, né, os regramentos da Justiça Eleitoral, eles têm a prerrogativa de dizer onde é que eles vão querer aplicar mais esforços orçamentários, claro que tendo que obedecer algumas regras, mas isso está sendo visto como uma medida para você tentar reduzir o poder em relação às eleições municipais. E aí é onde que mora o problema. Na Câmara você tem mais influência dos prefeitos, é uma casa que tem muito ex-prefeito. Então, muita gente avaliando que dificilmente você conseguiria trazer o avanço disso depois na Câmara dos Deputados, ainda que passasse pelo Senado. Então, tudo muito ainda no campo das discussões, muitas mudanças previstas no Senado e lá na Câmara, então, uma perspectiva bastante negativa em relação ao avanço dessa proposta, Carol.